Meus irmãos e minhas irmãs, recolhamo-nos inicialmente em oração. Senhor Jesus, dissestes com frequência que há últimos que são primeiros, que há primeiros que são últimos. Dissestes que quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. A todos, com o testemunho e a palavra, indicastes que o último lugar é o vosso lugar. A todos dissestes que onde ninguém deseja estar ou ficar, lá vos encontrais. Os caminhos de Deus são absolutamente imperscrutáveis. Os caminhos de Deus são totalmente incompreensíveis. Nós confessamos que muitas vezes quisemos buscar o primeiro lugar. Nós confessamos que discutimos e litigamos pelo primeiro lugar. Senhor, concedei-nos a graça do arrependimento dessa insensatez e a graça de buscarmos sempre o lugar onde vos encontrais. Cristo e o último lugar. Começo esta meditação com uma afirmação, que foi pelo menos o que aconteceu comigo. Fomos deseducados no início da nossa vida. Aprendi a gostar do primeiro lugar, aprendi a ser o primeiro da classe ou a querer ser o primeiro da classe, aprendi a sobrepujar os demais em qualidades e virtudes e, confesso, tudo isto foi uma má educação. Eu deveria ter aprendido a ser estudioso, eu deveria ter aprendido a ser sempre alguém que recebe mais, que busca mais, mas não a me confrontar com os outros, não a me confrontar com os demais, não a ser superior a eles. Posso dizer que na minha vida pessoal, Deus, de maneira muito delicada, me conduziu ao último lugar. Eu tive, sem merecimento algum de minha parte, a melhor educação que a Igreja Católica podia oferecer ao padre. Por 5 anos, me especializei em Sagrada Escritura em Roma. De lá para cá, sou professor de Sagrada Escritura. Ensino filosofia também. Mas dou graças a Deus. E uma vez, jocosamente, disse a meu arcebispo, nunca tive a chave do cofre na mão. Nunca fui pároco e responsável pelas entradas e saídas financeiras de uma paróquia. Nunca o dinheiro chegou a mim. Eu sempre recebi ordenado ou pagamento por prestação de serviços e assine aqui. Eu nunca recebi título algum
na minha igreja e não gostaria honestamente de receber. O melhor título que eu sonhei para mim desde criança, eu o tenho hoje, padre. Só que, no meu caso, e é o conselho que dou também a meus colegas que porventura me estejam escutando e ouvindo neste momento, padre fecundo no último lugar. Duas coisas. Em primeiro lugar, fecundo. Isto é, capaz de realizar algo, capaz de edificar, capaz de construir, capaz de elevar. Mas no último lugar, naquele lugar que ninguém gostaria de sentar, no lugar onde se senta Jesus Cristo. E confrontemos a nossa vida, ou esta vida, com a vida de Cristo. Alguma vez se pareceu com nobre? Não era nobre, não possuía títulos, não frequentou academias, não recebeu condecorações, não foi exaltado, não foi aplaudido em pé, não foi ovacionado. Falava, atraía uns e afastava outros. Ao mesmo tempo em que formava um auditório atento e amoroso, formava também uma oposição contrária ao que dizia. Jamais exigiu honrarias. Em parábolas, ensinou-nos a sentar-nos no último lugar e não no primeiro, deixando que Deus nos assegure o lugar definitivo e não nos antecipando a Ele. Bem, pudesse a nossa sociedade brasileira pensar assim e se esforçar por agir assim. Qual é o contrário disto? Qual é a antítese disto? O contrário disto, a antítese disto, é querer ser o mais forte, é querer ser o mais vistoso, é querer ser superior, é querer balançar-se sobre os demais. Não é esta a tentação de muitos políticos? Longe de mim falar mal da política em geral. A política é necessária. Políticos são necessários em todos os lugares. Mas é verdade que todos aqueles que lá estão e ocupam altos cargos têm virtudes para tanto, têm capacidade para tanto, têm altruísmo para tanto, desejam o último lugar, ou pelo menos fazer bem no lugar onde se encontram, sem pensar em si, pensando nos demais. E se nós deixarmos os políticos de lado, vamos aos poderosos, vamos aos grandes deste mundo, grandes donos de grandes fortunas, poderosos, empresários, gente que tem uma multidão debaixo de si, sob o seu comando, mas pensam alguma vez no último lugar? Têm os sentimentos de Jesus Cristo? Revestem-se de Jesus Cristo? A resposta é não. Não. Existem exceções e estas exceções são honrosas, mas infelizmente são exceções. Pelo contrário, há uma multidão ingente que busca sim o primeiro lugar, que quer ser o melhor, que quer ser superior, que quer mandar,
que quer ter poder, que quer influir na opinião pública e nos demais. E tem um gosto excessivo por esse tipo de mando ou de comando. Falam de alto plano, falam das alturas, lançam raios para baixo, como se fossem divindades. Alguns se camuflam de quando em quando, sobretudo em épocas de eleição, querem parecer-se com pobres, com desamparados, visitam-nos, mas por puro interesse. O que desejam é o voto de cada um. Que cenário triste nós observamos no Brasil destes últimos dias, semanas e meses, por causa desta corrida ao poder e, com a corrida ao poder, a corrupção mais lavada de todos os tempos. Confesso aqui, neste retiro, para aqueles que têm a bondade de me escutar, não nasci ontem, já sou idoso. Nunca vi o Brasil viver os dias que está vivendo atualmente. Nem mesmo às vésperas da famosa e triste Revolução de 64, que veio com boa vontade para eliminar o comunismo do Brasil, mas depois se assenhoreou do poder através da ditadura militar que tantos males nos fizeram. Confesso que, naquela ocasião, o Brasil estava melhor do que se encontra nos dias de hoje. A opinião pública corre atrás de bodes expiatórios. E é preciso, sim, que a imprensa livre, graças a Deus a temos, fale e indigite os culpados para que recebam já na história o devido castigo. E nós sabemos quantos destes estão nas cadeias. Gente poderosa, gente alta, gente de título, gente de mando, vivendo atrás das grades, por excesso de corrupção que vem atrelada ao poder buscado por ele mesmo. Ou então, o que é pior, ao poder buscado como meio de se enriquecer ilicitamente. Uma coisa acomuna a todos eles: são pessoas que não ouviram o Evangelho, são pessoas que não buscaram o último lugar. Estavam convencidas de que um dia darão contas a Deus? Estavam convencidas de que na hora da morte estas coisas se transformariam radicalmente? De uma coisa não tinham nenhuma certeza: que o ajuste de contas já começaria neste mundo aqui. Antes da justiça divina, a própria justiça humana. Bem, mas não estou aqui para falar da corrupção que atinge como um câncer o Brasil de alto a baixo, de leste a oeste. Uma doença da qual parece que poucos
se salvam. Outro dia, alguém me falava, com exagero evidentemente, que parece que isto se encontra no DNA de cada brasileiro. Não, existem brasileiros que são honestos, honrados e nas suas tarefas decididos e limpos. Mas ao lado destes, não estamos aqui, no entanto, para acusá-los. Já foram acusados diversos deles e estão já pagando caro atrás das grades. Outros os seguirão e tomara o sigam. Todos estes serão entregues também à justiça divina. A justiça humana, é simplesmente preparatória para a outra e antecipadora da outra. E lá não haverá mais advogados de defesa que os defendam dos malefícios realizados. Estamos aqui para falar de nós, para falar de cada um de nós. Não é verdade que esse vício nos acompanha a nós também e se aninha nos nossos corações? Não disse eu no início desta meditação que aprendemos já no início da vida a querer ser o melhor, comparando-nos com os demais, deixando os outros para baixo ou num estado de inferioridade? Quem nos ensinou a buscar o último lugar? Quem nos ensinou a não brilhar? Quem nos ensinou a não buscar aplausos? Quem nos ensinou a não buscar medalhas ou condecorações? Quem nos ensinou apenas a agradar a Deus e a Jesus Cristo, que ocupou sempre o último lugar? Devemos confessar que não fomos matriculados nesta escola. E os maus hábitos, isto é, a maneira ou a mania, melhor, de nos mostrar, de nos exibir, de nos fazer avante, de querermos ser os mais vistosos, isto aqui nos acompanha. E está por detrás ou por dentro de muitas ou de quase todas as ações que fazemos. Jesus, no Evangelho, fala que tomemos cuidado em não agir para sermos admirados pelos homens, para sermos admirados pelos outros, porque, neste caso, já recebemos a nossa recompensa. Eu penso neste momento numa família cujo pai, cuja mãe se põe no último lugar para servir aos filhos. Eu penso numa comunidade paroquial onde os líderes ou os dirigentes não entrem em litígio entre si, buscando cada um aparecer mais, mas busquem todos o lugar de Jesus, o último lugar. Eu sonho com esta igreja. E, sob este aspecto, eu posso dizer que estou bem alinhado com o nosso atual Papa, com o Papa Francisco. Este também deixou de lado uma série de honrarias e não perde a ocasião em falar dos menores, dos últimos e daqueles que se sentam no último lugar. Admiro, honestamente, a vida de sacerdotes que, sem título,
sem honrarias, sem reconhecimento público nem eclesiástico, estão aí nos nossos sertões, estão aí nas nossas cidades distantes, nos povoados da Amazônia, servindo a nossa gente no último lugar. Conheci um destes ultimamente. Resolveu passar alguns anos na Amazônia. Ali falta tudo, me dizia ele, até internet. Não há possibilidade de internet. E quem hoje sonha em viver sem internet? Seria quase que voltar à idade da pedra polida, se não da pedra lascada. Pois lá não tem, lá não pega, mas lá está ele, de uma cidade a outra, 3 ou 4 dias de barco, para cima ou para baixo, e barcos não luxuosos, pelo contrário, barcos simples, vida com a gente simples, com um único desejo, servi-los e ser ali um prolongamento de Jesus Cristo. Eu tivesse menos anos de vida, fosse mais jovem, pensaria, se não era o caso de entregar 3 ou 4 anos que fossem para um exercício desses em terras de missão, aqui no nosso Brasil. Conheço outros que apresentam o desejo de ir ao continente africano. Mais especificamente, conheço quem deseje ir para Moçambique, onde nada tem, a não ser pobreza e miséria, para servir Jesus no último lugar. São pessoas admiráveis, são servos fiéis e prudentes, são pessoas que se debruçaram ao longo de suas vidas sobre o Evangelho e receberam a lição de Jesus. Querem ser os últimos, não querem ser os primeiros. E nós, no nosso passado, quisemos ser os primeiros? Litigamos e brigamos por causa do primeiro lugar? Somos ávidos de aplausos e condecorações e desejamos ser parabenizados a todo momento? Tocamos a trombeta ou fazemos tocar a trombeta, são palavras de Jesus, diante do bem que realizamos? São algumas perguntas que nos seguem após esta meditação e que mereceriam uma resposta. Acompanhe-nos o refrão. Existem primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado.